Beleza, testando. Testando. Iluminação. Vamos ver, iluminação. Uau! Ilumina mesmo. Beleza. Teste. Ó. Beleza. Ó, João Vitor aí. João Vitor, você está me escutando? João Vitor, você está me escutando? Boa noite. Joia. Você está me escutando? Tá me escutando bem? Voz? Ah, beleza, tranquilo. Comprei equipamento hoje para poder montar isso aqui. A Lucimara. Aham. João Vitor. O áudio tá bom. Então a câmera tá boa. Acho que vai dar certo esse negócio. Eu acho que vai funcionar bem. Estamos dentro do horário. Só esperar o pessoal chegar um pouquinho mais. Vai funcionar mais ou menos da seguinte forma, tá? Eu normalmente falo determinadas questões sobre vida, né? Oi, boa noite, Lucimara. Eu normalmente falo questões sobre vida, desenvolvimento pessoal, empresarial e tudo mais. E qualquer pergunta que vocês quiserem colocar, basta colocar aí, entendeu? Eu vou discorrer sobre aquela questão ali. Mas, se ninguém estiver perguntando aí, vou falar sobre algumas questões importantes para a gente poder manter algum controle, né? Sobre as nossas emoções. Tá? Que é o principal item, né, pra gente poder rodar na vida. Sobre como fazer lives mais interessantes no Instagram, como manter chamou um negócio aqui, só não apenas as pessoas parem pra assistir a sua live, como também interagem nos comentários, como manter a live animada. Bora? Ai. Eu ponho aqui que tem um monte de computadores ligados. Bem, vamos lá. Colocar um fundo aqui, eu marquei para 21h30. Deixa eu ver que horas são. 21h30, 21h29. Colocar um fundinho musical aqui. Já vamos começar. Onde é que está? Eu preciso de um fundo musical. 21h30 em ponto. Então vamos lá. Massa ao vivo, Wendel Carvalho, Hertz. Só colocar um fundo musical aqui e já volto, tá? Só um momentinho. Só vou ativar aqui. Áudio, texto. Beleza. Serve. Beleza, já achei aqui o que eu queria. Vai começar a tocar uma musiquinha ali. Aí nós começamos. Beleza. Bem, vocês podem falar aí alguma coisa que vocês gostariam que eu tocasse, tá? Pode ser questão de espiritualidade, nutrição, pode ser gestão de empresa, pode levantar qualquer uma dessas questões aí. Aí fica a critério de vocês. Lucimara. Mas quem aqui? Oi. Amanda Mendes. Tá? Eu normalmente costumo falar sobre questões que estão relacionadas a melhorar o potencial humano. E uma das questões mais importantes sobre esse aspecto, e a musiquinha não rolou ali, só um momentinho que eu vou tocar essa musiquinha aqui. Tá bom? Ter uma musiquinha. Só um momentinho. Legal.
Legal. Ativei ali o sonzinho. O sozinho tá sendo perceptível ou não? Esse sonzinho que tá no fundo, tá sendo perceptível para vocês aí ou não? Oi? Tá sendo perceptível o som aí ou não? Deixa eu recolher essa bancada aqui. Beleza? Eu coloquei um sonzinho aqui no fundo, vocês estão chegando a ouvir ou não? Eduarda Paloma. Alguém tá ouvindo essa musiquinha que eu coloquei no fundo ou não? Galera? Alguém responde aí, por favor? Tá. Então, ó, eu costumo falar sobre, então, desenvolvimento pessoal. Vou falar um pouquinho a respeito aqui, em primeiro lugar, de como a gente controla quimicamente a nossa questão emocional baseado nos nutrientes que a gente fornece para o corpo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Um momentinho. Aumentou demais, agora aumentou demais, tá, beleza. Então uma coisa bem interessante, eu costumava ser um cara assim bem estressado, e uma das coisas que eu comecei a estudar, e foi bem legal pra mim, é que eu poderia melhorar o meu estado emocional baseado na química que eu jogava pra dentro de mim. Aí, decorrente de um problema de pressão alta, eu cheguei e coloquei uma mudança de alimentação, porque normalmente pressão alta é alguma coisa que te mata por dentro, vai danificando seus órgãos. Só que teve uma coisa tão bem interessante. Inicialmente eu tinha contratado uma nutricionista, o resultado não foi tão expressivo como eu previa, e aí eu peguei e fiz o seguinte: eu coloquei numa planilha aquilo que o corpo humano normalmente precisava, e comecei a analisar como é que eu poderia integrar isso de uma maneira que eu pudesse ter o mínimo de trabalho possível e o máximo de resultado possível. Eu transformei basicamente minha alimentação em duas coisas: cozidos e sucos. Relativamente é barato, ainda mais aqui no Brasil, né? Você comprar aquilo que é alimento. Aí é uma coisa muito importante entender. Existem duas coisas interessantes: existe alimento e existe produto alimentício. Produto alimentício é aquilo que normalmente nós, enquanto seres humanos, a gente vai lá, altera, adiciona com determinados elementos, coloca num pacotinho, numa latinha e vende para o pessoal. Então a maior parte, por exemplo, do supermercado, ele está lotado de produtos alimentícios, não de alimentos. Alimentos é aquilo que normalmente a gente conhece como aquilo que Deus fez. Então, nasceu do solo, está numa árvore, aquilo é alimento. Fora daquilo lá, a gente tem produtos alimentícios. E aí vem um detalhe muito interessante: se você tem um alimento, o alimento ele é desse planeta. O seu corpo, querendo ou não, ele veio também através desse planeta. Todos os elementos químicos que sua mãe comeu, entendeu? Seu pai se alimentou durante o tempo lá que eles estavam, né? Até fazerem você. Foram responsáveis pela química básica que você dispõe nesse momento da sua vida, tá? Então aquilo que a gente encontra lá, basicamente biologia, DNA e tal, e você vai ter basicamente uma programação equivalente aos seus pais, né? Basicamente como eles construíram o DNA deles. Mas se você usar o mesmo padrão que eles utilizaram, possivelmente você vai ter os mesmos resultados. Você tende a ter os mesmos resultados. Então suponha que seu pai ou sua mãe sejam relativamente estressados. Você já tem uma predisposição química a ter aquelas alterações de humor. Mas se você começa a alterar os nutrientes que seu corpo está consumindo, você vai alterar também os combustíveis. Os meus cachorros latem de vez em quando, tá? Não sei se vai atrapalhar vocês aí, mas eu acho que não, porque pelo menos eu fechei aqui umas portas aqui, coloquei alguns abafadores de ruídos aqui para os latidos deles não incomodarem. Meus bichinhos lá, minhas crianças de 4 patas, estão por aí latindo um pouquinho. Então o que acontece é o seguinte: quando você tem lá aquela construção lá do seu DNA, e você vai nutrindo-se, né, de determinados elementos químicos que são parecidos com o que normalmente seu pai e sua mãe se alimentavam, você vai perpetuando aquelas reações químicas que também fizeram parte deles. Você tende, além do convívio, né, a ter um combustível que vai te dar condições de fazer com que as suas reações emocionais sejam parecidas com eles.
Se você trocar esses combustíveis, aí vai começar a acontecer uma coisa interessante. A química dentro do seu cérebro vai ser alterada e basicamente você vai notar algumas diferenças. Eu, no meu caso, por exemplo, eu notei uma coisa bem interessante. Ali pelos 20, 30 anos, eu era um cara assim bastante viciado em trabalho e era um cara bastante rude, porque eu era meio estressado, na verdade, né? E então, para mim, eu estava basicamente focado em clientes e tal. E, consequentemente, eu não percebia que uma boa parte da minha nutrição derivada de carboidratos simples estavam gerando danos, ou então ainda fazendo permanecer danos estruturais na minha gestão emocional. Eu me alimentava bastante com coisas que tinham açúcar, né? Além de arroz branco, pizza, essas coisas assim. E eu tinha relativamente uma questão de estresse. Uma coisa que é muito interessante quando você se alimenta de algo que gera picos de dopamina no seu cérebro, né? Picos de variações emocionais, é que você tende a ter também uma variação emocional expressiva. Quando foi detectado em 2014 um problema de pressão alta, eu peguei e fiz o quê? Eu comecei a verificar qual que era a razão de existir pressão alta. Aí, analisando alguns vídeos na internet e tal, assistindo uma aula de um médico na Universidade da Califórnia, ele explicava como é que o açúcar e o álcool, eles são algo muito similar no que se refere ao processamento pelo fígado. Então, assim, o indivíduo poderia morrer de cirrose hepática sem nunca ter consumido álcool. Por quê? O processo de digestão do açúcar é muito parecido. A única questão é que o indivíduo vai ficar doidão lá, né, com álcool, né? Álcool é uma coisa que eu já não utilizava, né? Até porque o irmão da minha mãe tinha morrido por causa de alcoolismo, então eu meio que não achava aquilo interessante, não. E também, assim, eu conseguia fazer tudo que eu precisava sem precisar utilizar álcool. E eu já tinha uma predisposição a usar muito vitaminas, né? Mas ainda usava açúcar. Mas quando houve a questão lá da pressão alta, aí aquilo que a nutricionista passou não funcionou tão bem para mim. Eu comecei a investigar como é que eu poderia fazer alguma coisa que desse um resultado mais expressivo. Aí eu coloquei numa planilha, então eu cheguei lá, coloquei numa planilha, eu coloquei lá no Google Docs, né? Montei uma planilha identificando assim, onde é que estavam os nutrientes básicos que o corpo humano precisaria ter e onde é que eu encontrava eles. E a maneira mais simples que eu achei de fazer isso seria concentrar em dois tipos de alimentação. Uma que eu já gostava, né, que eram sucos e vitaminas, e o outro cozidos. Até então eu achava que eu não sabia cozinhar, entendeu? Não ia fazer nada que prestasse na cozinha. Mas eu tinha uma namorada na época e a mãe dela me deu uma panela de vidro. Eu acho que aquilo até me inspirou a pegar e começar a fazer umas experiências. Essas experiências eu comecei a colocar diversos elementos cozidos ao mesmo tempo. Então eu coloco lá então arroz integral, brócolis, cenoura. Deixa eu ver aqui. Pena que meu celular está descarregado. Ah, tá, Lucimar. Tá. Eu vou fazer aqui para essa live ficar gravada, mas assim, todo domingo, 21h30, eu vou fazer lives. Então o que acontece é o seguinte, eu comecei a fazer então, eu fui fazendo então formas, né, de simplificar a minha alimentação. Então eu fui colocando todos esses elementos. Eu costumo muito usar óleo de coco, tanto para colocar em sucos quanto em cozidos, né? E o óleo de coco eu percebi assim que ele melhorava a capacidade digestiva do meu organismo em relação a obter energia de alimentos. Basicamente aquilo que a gente vai fazer na vida vai funcionar de um corpo humano para o outro corpo humano de uma maneira particular. Existem pessoas, por exemplo, que não suportam o odor de óleo de coco. Existem pessoas que não vão suportar, por exemplo, comer berinjela. Eu, por exemplo, é um cara que olhava para a berinjela e tinha nojo. Até um dia que eu coloquei a berinjela lá no meio daquele negócio lá, daquele monte de cozido lá, né? Piquei aquele negócio lá de um monte de forma diferente. E aí já ficou um negócio que era passível de ser transformado num alimento, né? Porque ele acabava pegando o sabor de todo aquele conjunto de elementos lá. Então, tinha beterraba, cenoura, berinjela, salsinha,
brócolis, sal rosa do Himalaia. Algumas vezes eu fazia algumas experiências que não eram muito interessantes, mas funcionava também. Coloquei goldberry no cozido, se bem que hoje em dia eu sei que funciona bem melhor, por exemplo, num suco do que dentro de uma questão cozida, de um cozido. Mas quanto mais coisa eu coloco ali cozida, fica melhor a nível nutricional. Então, consequentemente, é raro, muito raro, eu sentir fome. Muito raro eu sentir fome. Porque quando o corpo está bem nutrido, a tendência normal que acontece é que as células, elas, uma vez que elas não têm um cérebro individual, e na verdade é derivado da nossa percepção humana, elas vão se sentir satisfeitas e a estrutura do corpo vai jogar fora aquilo que não precisa. Quando a gente normalmente coloca um combustível inadequado para o corpo, o que acontece com o corpo? O corpo vai entender o seguinte, está havendo falta de nutrientes. Então o corpo fica desesperadamente querendo capturar tudo aquilo que se joga para dentro. Só que naquilo que está se jogando para dentro, quando não tem nutrientes, o que acontece? Você vai desenvolver o quê? Acúmulo de gordura. A gordura ela tem diversas funções. Ela vai fazer com que determinadas toxinas elas vão sendo distanciadas dos órgãos vitais. E além disso tem o corpo pedindo socorro lá porque não está recebendo os nutrientes. Agora, quando você coloca os nutrientes adequados, e isso eu ouvi numa palestra, foi a parte mais interessante de uma palestra de uma nutricionista, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. E basicamente só naquilo que ela falou é que eu montei esse estudo de onde é que estavam os nutrientes. Ela falou assim, que o corpo só engorda porque está carente de nutrientes. Aí eu fiz até uma analogia muito interessante. É interessante você observar, você pode observar até nível social. Quanto maior o nível de pobreza mental de uma pessoa, mais ela se agarra a coisas. E quanto maior a percepção de abundância dentro da mente de uma pessoa, menos coisas ela tem. Até existem alguns livros muito interessantes chamado minimalismo, entendeu? E mesmo esse rapaz que agora é o homem mais rico do mundo, Elon Musk, por exemplo, ele vive numa casa de 36 metros quadrados. Uma casa dinamizada, para ele ser mais eficiente possível dentro daquilo que ele lá encara como sendo adequado para ele. Então o que acontece? Muitas vezes a gente fica colocando muita coisa que é inadequada. Aí vem um detalhe, quando eu vou lá comer uma pizza, é gostosa. Ela tem basicamente 3 elementos, tá? Gordura, sal e açúcar, que foram feitos para poder viciar o corpo. Viciar o cérebro. E normalmente a gente vai pegando aquilo ali de maneira viciosa para dentro do organismo. Só que eu comecei a fazer os cozidos, e uma coisa que é legal é quando você começa a misturar os elementos, você coloca lá tomates, você coloca lá, por exemplo, cúrcuma, e você vai fazendo combinações, o que acontece é que muitas vezes essa junção desses elementos, eles começam a gerar sabores para o seu paladar que ficam muito agradáveis, inclusive, no meu entender, melhor que pizza. Como eu fui deixando de me alimentar dessas questões que eram mais industrializadas, eu comecei a conseguir perceber mais o sabor dos alimentos. E se eu percebo mais o sabor dos alimentos, o que acontece? Eu não preciso adicionar açúcar ao álcool. E na prática, hoje em dia, até nos sucos que eu faço, de forma geral, eu adiciono sal, mas não açúcar. Por quê? Porque quando eu adiciono açúcar, ele vai ampliar a percepção do açúcar natural que existe na fruta. E o açúcar natural que tem na fruta é chamado frutose. É lógico que se você pegar, por exemplo, ficar tomando muito suco de laranja, você vai ter um aumento, desse consumo de frutose. Então vai ter uma perspectiva, de você também ter um excesso de açúcar no sangue desnecessariamente. Mas quando você faz uma refeição, o que acontece? Você vai ter diversos elementos, tá? Que são as fibras que estão nas frutas e tudo mais, que vão compensar isso. A frutose, de forma geral, ela não gera um dano tão expressivo, porque a estrutura que criou, vamos dizer assim, esse planeta, já montou um equilíbrio entre aquilo que é o açúcar,
e as fibras que estão dentro de uma fruta. Então, a gente normalmente, se a gente pega ali a fruta, a gente vai ter um dano menor. Mas aí eu posso colocar isso no liquidificador e colocar mais itens que tenham fibras, ou então posso colocar itens que tenham algumas coisas lá que vão acelerar meu metabolismo, tipo canela, tríbulos terrestres, ou especificamente, né, no caso de nós homens, você pode colocar coisas que desintoxicam o organismo e, além disso, melhoram os níveis de testosterona. Isso porque, na verdade, hoje em dia, a maior parte da indústria ela vai construindo os alimentos de forma a torná-los não condensantes de água. Então, assim, eles vão tirando magnésio e vão tirando outros nutrientes interessantes. Para nós homens é bastante prejudicial, porque na prática a gente vai tendo, na maior parte dos produtos industrializados, a gente vai tendo uma redução de construção de testosterona. Então a gente vai tendo uma redução dos componentes necessários para se construir testosterona. Ocasionalmente, o que vai gerar? Vai gerar menor capacidade de agir, vai gerar um maior conformismo, vai gerar uma espécie de estagnação mental. E é independente da idade, porque muitas vezes a pessoa está achando assim, que a idade que está fazendo isso comigo. Não, não é necessariamente a idade. É como eu estou gerenciando o tempo que esse corpo vive nesse planeta. Então, quanto melhor eu gerenciar esse tempo, melhor para mim, porque eu vou estar lúcido a maior parte da minha vida, ou ainda posso vir a morrer e dessa para melhor, entendeu? Lúcido. Acontece alguns casos aí, pessoas que simplesmente gerenciam tão bem a própria vida que não chegam a morrer decorrente de uma doença. São os raros casos, mas são pessoas que normalmente fazem um bom uso, né, da questão dos recursos, né, que existem na alimentação desse corpo, né, bem como outros itens que estão relacionados a como funcionam os pensamentos aqui dentro. Essa questão de como funcionam os pensamentos aqui dentro também são muito interessantes. Essas questões são muito interessantes. Inclusive, existe um livro muito interessante chamado Limite Zero, e também existe uma segunda versão dele chamado Marco Zero, que ele mostra basicamente como uma oração chamada Ho'oponopono, ela é capaz de reduzindo o impacto das memórias negativas que a gente carrega na mente, dentro da estrutura que a gente vive no dia a dia, e assim melhorar a nossa conexão com Deus. E o Limite Zero e Marco Zero, de qualquer forma, tá? A razão basicamente desse título, né, seria limpar aquilo que negativo nós fomos construindo até chegar ao ponto em que nós estamos no Marco Zero, ou seja, naquele momento em que nós viemos esse mundo para expressar, sermos a expressão, né, e imagem do Criador. Para quem não tem afinidade, né, com, por exemplo, essa terminologia Deus, Criador, tudo mais, basicamente seria biologicamente, né, para você voltar ao estado normal da sua essência, onde existe um equilíbrio e na verdade você tem um potencial de criativo maior, né, naquele momento ali. Então essa parte ela é bem interessante. Onde é que nós vemos isso na prática? A gente pode muitas vezes não perceber no dia a dia, né? Mas a gente percebe no funcionamento dos nossos semelhantes, da gente mesmo, né? Quando a gente tem alterações emocionais, quando alguém está lidando com a gente, quando a pessoa de repente ela manifesta determinado medo em relação ao futuro, um medo exagerado em relação ao futuro, que seria basicamente a ansiedade, ou então ela fica muito presa ao passado, que seria a depressão. Mas boa parte disso está relacionado a esse fluxo que está sendo colocado dentro do cérebro, com variações bem expressivas
entre altos e baixos. Então, o que acontece? Quando você normalmente se alimenta com questões naturais, você vai pegar a energia daquele ser que está ali, aquela planta, né? Aquela fruta, aquela energia que está ali, que normalmente ela está em paz, e aquilo ali vai programar as células do seu corpo. Automaticamente, a sua capacidade de ter variações emocionais negativas, ela vai diminuindo. Vocês podem observar muitas vezes, né, que o pessoal que é vegano, eles têm uma espécie de estado meio calmo demais, às vezes. Porque o cara ele está envolto dentro de um contexto, né, em que o combustível que ele está colocando para dentro é um combustível que ele traduz mais essa questão de paz. Quando você, por exemplo, vai comer carne, por maior que sejam os benefícios, tá, de alguns elementos que estão dentro da carne, que podem hoje em dia ser capturados, tá, em outros elementos aí, em algas, em diversos outros elementos que a gente tem no supermercado, na prática, quando você está se alimentando de carne, você também está coletando a memória do sofrimento daquele animal. Até onde eu compreendo a existência, né, de um animal e, na verdade, os conceitos da biologia, é praticamente impossível um animal que vai ali de boa, entendeu, e morre sem sentir nada e aquilo não é passado, tá? Para, por exemplo, os componentes dele. Mas uma coisa que você sabe cientificamente é que a água, ela tem a capacidade de meio que memorizar o estado da matéria onde ela está contida. Então, a água que está dentro daquela carne ali, ela vem com a vibração de sofrimento daquele animal. Então, consequentemente, quando você come aquilo ali, existem diversas toxinas que estão na carne. Mas existe também um detalhe, existem também os benefícios, alguns elementos que estão ali, vitamina B12 e tudo mais. Só que acontece o seguinte, se fosse colocar numa calculadora, vai se observar que, de forma geral, o resultado final da alimentação com carne ele vai ser mais nocivo. Aí, de repente, alguém pode falar o seguinte, mas, por exemplo, lá no início da civilização, se não fosse a mulherada pescando lá, a gente ia ter um cérebro desenvolvido. Bem, realmente, pode ser isso, né? Porque naquela época era importante. Mas naquela época a gente não tinha supermercado. Naquela época a gente não tinha locais, entendeu? Locais que forneciam algas marinhas, locais que forneciam uma diversidade muito expressiva de elementos em que você pode escolher seu bel prazer, entendeu? E a gente tem livre-arbítrio para isso, para poder colocar na sua mesa. E aí vem um detalhe muito importante sobre isso, tá? Quando você faz o alimento e você faz esse alimento em família, existe uma tendência natural a você aumentar os laços afetivos da sua família. Ao passo que, se você pega e cada pessoa, vamos lá dizer assim, um indivíduo compra lá um sanduíche, outro com uma pizza, e cada um vai comer no seu quarto, o que acontece? Na verdade, cada um está criando uma ilha dentro da casa e as pessoas normalmente estão se distanciando umas das outras. Possivelmente isso vai levar a mais conflitos, né? Que vão se traduzir em crimes muitas vezes, né? E uma das graduações que eu estou fazendo é em Direito. E a gente, algumas vezes na sala de aula, né, se fala que uma boa parte dos crimes, e eu creio, na verdade, a maior parte dos crimes, eles acontecem dentro do contexto familiar. E muitas vezes a gente não percebe isso porque o nosso contexto, né, enquanto país, a gente não tem bem uma espécie de cultura de estudar continuamente. Muitas vezes o sistema educacional, ele coloca o processo de estudo como algo que você vai ali, decora alguma coisa, faz uma provinha, e se você errar alguma coisa, você é penalizado. O que é bem diferente na vida real. Na vida real, se você pegar e errar alguma coisa, você aprendeu como é que aquilo funciona, vai tentar de novo, vai errar, ou então vai acertar tal, e vai chegar lá na frente e vai construir mais do que aquela pessoa
que não tentou. Desculpa. Então o que acontece é o seguinte, existem muitos fatores, né, que são impactantes na maneira como a gente, enquanto ser humano, manifesta todo esse potencial criativo de Deus no mundo material. Você vai utilizar, por exemplo, a questão de diversas religiões. De repente você tem um espiritismo aqui, você tem um evangélico de um lado, você tem ali uma pessoa que é ateu, mas você tem, de repente, essa pessoa que é ateia, ela é uma pessoa que ela é bem ligada a princípios de a ética. Então ela valida muito a existência dela por princípios. E muitas vezes essa pessoa que não tem uma concepção de Deus, ela pode ter um impacto, ela pode ter um resultado, vamos dizer assim, a nível de existência humana melhor para a sociedade do que o indivíduo que muitas vezes ele, em teoria, segue uma religião, mas não pratica. E isso é uma falha muito grande que a gente tem enquanto ser humano. A gente tende a, muitas vezes, falar uma coisa e agir em discordância com aquela coisa. E aí vem um detalhe muito interessante. Quando a gente fala uma coisa e age em discordância com aquilo, existe um dano numa parte, numa funcionalidade do cérebro chamada glínia. E isso danifica os neurônios. Bem como essa questão de ficar muito no passado, então muito no futuro, gera uma toxina nos neurônios e que basicamente essa glia não fica com a capacidade necessária para poder limpar e vão gerar danos nos neurônios. É lógico que você pode corrigir isso com uma alimentação mais adequada, você pode corrigir isso com meditação, entendeu? Mas de forma geral, uma pessoa que já está no piloto automático com determinados vícios comportamentais, ela tende a fazer a repetição desses maus hábitos. E aí ela vai reduzindo a capacidade cognitiva, ou seja, a capacidade de entender o mundo. Aí vem um detalhe muito interessante, que é legal, e a gente tem na Bíblia lá, né? Aquela expressão que é bem legal lá. Marcos 3,33, se não estiver enganado, olhai, vigiai e orai. E aí vem um detalhe bem legal. É muito importante entender o verbo, cada um desses verbos, né? Para bem compreender as pistas que esse pessoal que montou a Bíblia, né? Deixou para nós. Então, olhai, eu preciso perceber o que está acontecendo no mundo, ao meu redor, né? Para eu identificar qual postura que eu devo tomar. Então, antes de atravessar uma rua, o que eu faço? Eu vou ter que olhar para um lado para o outro, né? É uma coisa que a gente aprende desde criança. Por quê? Em teoria, né? E na prática, você vai se dar mal, você não vai conseguir entrar na frente do carro e sair-se bem, né? Se o carro gerar um impacto no seu corpo. Então, é uma coisa muito importante. Olhar para os dois lados, né? Então, é uma questão de prudência, né? Você precisa estar localizado onde é que você está. Você está no passeio, você vai entrar numa faixa pedestre, então se você vai passar fora de uma faixa pedestre, aí você precisa ter um controle muito melhor da situação, porque você vai precisar saber, o carro está parado, ele está reduzindo, o motorista me percebeu, entendeu? Só esse verbo lá do Marcos 3,33, olhai. Então, em primeiro lugar, você precisa entender a situação, o que está rolando ali, tá? É importante também entender o contexto. Porque, por exemplo, se eu estiver num contexto em que as pessoas, de forma geral, têm um bom caráter e eu ajo com bom caráter, eu vou funcionar melhor naquilo lá. Mas se eu estiver num contexto em que as pessoas têm mau caráter e se eu for agir dentro de princípios éticos, eu vou ser o criminoso para aquele pessoal. É estranho isso, né? Mas isso é um dos conceitos bem interessantes, porque moral normalmente é relacionado com o comportamento das pessoas. A ética está relacionada ao bem para todos. E muitas vezes a gente se equivoca ao compreender essas situações. Tanto é que eu creio que propositalmente os políticos tiraram duas disciplinas muito interessantes que existiam no ensino médio, que era Educação Moral e Cívica, e OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Então, só essas duas matérias aqui, elas já tratavam como é que você constrói uma sociedade, que são valores de família, que é a célula da sociedade,
a pátria, valorização da pátria e a questão de Deus. Tanto é que na nota de dólar, né, a gente tem lá uma questão muito interessante, que em Deus nós cremos. E aí vem um detalhe muito interessante. Em Deus nós podemos confiar. Então, assim, naquela estrutura que mantém tudo isso que a gente vive, tá? Nesse princípio de sabedoria que mantém tudo isso, e a gente tem uma precária noção do que seja isso, tá? A gente tem como confiar. Agora, em relação uns aos outros, a gente tem que colocar alguma prudência, porque um ser humano, ele está sujeito a vícios. Ele está sujeito a fraquejar em seus virtudes, em seus hábitos, entendeu? E a gente tem que ter alguma noção de que um ser humano pode fraquejar e pode fazer alguma besteira. Então, por isso que é importante contratos, é importante colocar as coisas escritas, porque, querendo ou não, a partir do momento que algo não está escrito, pode-se criar um canal onde o indivíduo evite atentar-se às responsabilidades dele. E aí vem um detalhe interessante. Enquanto princípio bíblico, né, Deus coloca lá que nós temos livre-arbítrio. Mas uma coisa é certa, independente daquilo que a gente faz, a gente vai colher uma coisa decorrente daquilo que nós plantamos, não importa o que seja. Então, se eu remoer pensamentos negativos, estou me alimentando de uma maneira inadequada, vai existir uma adulteração nas reações físico-químicas que acontecem dentro desse corpo e pode ser gerado um tumor maligno, que a gente muitas vezes chama de câncer, além de diversas outras doenças. Mas essas coisas também podem ser neutralizadas. Houve nos Estados Unidos uma mulher chamada Louise Hay, que ela foi molestada lá por um vizinho, pelo padrasto dela, e ela desenvolveu câncer umas 2 vezes. Mas ela já ciente desse processo, né, de programação mental e das células, ela mudou a alimentação dela, ela colocou alimentação natural e ela fazia afirmações positivas. E aí vem um detalhe muito interessante, no início da Bíblia mesmo fala lá, né? Existe o poder da palavra. Quanto melhor nós utilizamos a linguagem, melhor nós criamos a vida que nós experimentamos. E isso é bem interessante porque você pode observar que pessoas mais sábias tendem a usar palavras de forma mais assertiva. E no direito especificamente, né, existe um estímulo, né, a se compreender como é que essas frases são construídas para poder se dar uma ideia de algo. Nós temos isso de uma forma, né, que seriam as orações, mas toda e qualquer oração basicamente é uma afirmação de algo que eu quero que se realize dentro da minha vida. Para poder ampliar esse potencial, a alimentação é fundamental, o sono é fundamental, diversas atividades que a gente tem na existência humana se elas forem bem conduzidas, elas são fundamentais. Se eu, por exemplo, como exageradamente, eu vou ter alguns problemas, vou ter um estresse dentro desse organismo físico, eu vou ter algumas complicações se eu estiver ingerindo muito açúcar, e também eu posso trazer doenças para esse corpo que não seriam passíveis, né, em condições normais de entrar nele. Mas tudo depende, né, das minhas ações perante aquele monte de escolhas, né, que eu posso fazer nesse planeta, né, dentro da minha existência humana nesse planeta. Então, a gente deve ter bastante prudência, né, que seria a segunda palavra, né, que está lá naquele olhai, vigiai e orai, vigiai, né, ter prudência para poder ter ações que vão gerar algum impacto positivo. E aí é que é importante, quanto mais estudamos, mais você vai ser capaz de tomar atitudes
mais assertivas, você vai agir com prudência, né? E consequentemente, não é só dentro da minha questão humana que eu vou conseguir gerenciar bem isso. Existe algo muito maior do que eu, do que você, do que qualquer um de nós que vive nesse planeta aqui e que orquestra, né, a nossa existência. A maior parte de nós chama isso de Deus. Existem outras pessoas, por exemplo, no Oriente ou na Índia, que chamam de energia cósmica. Mas, de qualquer forma, nós temos livre-arbítrio para poder entender isso como nós bem quisermos. E assim segue o jogo. Porque, na verdade, a gente é livre para poder entender a vida do jeito que quiser. Não importa que uns acreditem especificamente numa Bíblia, ou então outros acreditem num determinado padrão de energia, como, por exemplo, no budismo, onde não é figura de Deus, ou ainda quaisquer outras crenças que existam. O que é importante é que o resultado final ele possa ser benéfico ao maior número de pessoas possível. É lógico que é impossível colocar todo mundo bem, porque isso depende das ações individuais de cada pessoa. E como a gente tem livre-arbítrio, né, algumas pessoas vão tomar atitudes mais assertivas e outras menos assertivas. Isso que vai gerar esses desníveis, né, vão gerar essas flutuações em grupos que a gente tem na sociedade. Tá? Mas eu creio que para a primeira live já foi o suficiente. E eu vou continuar fazendo essas lives em todo domingo às 21h30. E eu gostaria que vocês colocassem, né, aqueles itens que vocês gostariam que fossem tocados. Especificamente, eu lido experimentalmente com diversas questões, tento sempre relacionadas à tecnologia, administração. Eu tenho estudado direito, né? E vou me graduar daqui a alguns anos. E eu tenho uma bagagem relativamente ampla no que se refere a estudos de livros, né? Na questão da existência humana. Então, vocês podem sentir vontade, podem mandar direct aí para poder ir identificando aquilo que vocês gostariam que eu falasse aqui, tá? Por enquanto, eu vou colocar mais aleatório essas questões e possivelmente eu posso, de repente, num determinado momento, dar um direcionamento mais específico, ou então criar canais separados, né, para poder tratar de questões específicas. Eu agradeço a todo o pessoal que passou aqui, entendeu? É uma honra poder falar para vocês e contribuir com aquilo que eu já estudei até esse momento na minha vida, para que de repente isso possa agregar algum valor na existência de vocês. Por hoje é só. Que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês e que vocês façam boas escolhas dentro da vida de vocês para poder beneficiar a humanidade e as pessoas que estão e fazem parte da vida de vocês. Agradecido aí. Vida longa e próspera para todo mundo aí. Vamos terminar aqui. Onde é que eu fecho ele? Vamos lá. Onde é que eu fecho? 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 Opa! Fechou. Tenho certeza que vai encerrar esse vídeo. Encerrar vídeo. Beleza.